Não é segredo pra ninguém que Neymar está em alta no futebol mundial. E por mais que você que esteja me assistindo tenha ressalvas quanto a ele, seja dentro ou fora dos gramados, fato é que se você vai torcer pra seleção brasileira na Copa do Mundo, você vai torcer pro sucesso dele e do conjunto brasileiro no maior espetáculo da terra. Recentemente, o De Bruyne já falou que o Brazuca é o melhor driblador com quem já pôde enfrentar e reafirmou o potencial do brasileiro pra doutrinar nessa Copa que virá. E agora, dessa vez, o grande personagem futebolístico foi Andrés Iniesta, que não poupou a língua na hora de elogiar o NJR. Deixa o like, se inscreva no canal caso não tenha feito isso ainda, e como eu não tô aqui pra queimar seu tempo, simbora. Neymar está numa alta impressionante. Seja jogando com a camisa do PSG ou da seleção brasileira, seus números escancaram uma determinação sem igual. No ciclo pré-copa, o brasileiro alcançou a rede 18 vezes com a camisa da seleção, conseguindo alcançar um número inacreditável, o alcance da marca histórica de 75 gols na camisa da Seleção, ficando ainda mais próximo do Pelé e tendo a oportunidade de se tornar o maior artilheiro da Canarinha em jogos oficiais. Não é pouca coisa e as grandes personalidades do futebol mundial reconhecem isso. Quem teve a oportunidade de falar sobre essa fase impressionante do brasileiro foi seu ex-companheiro de equipe, o espanhol Andrés Iniesta. O jogador da Espanha já está prestes a se aposentar e tem uma carreira imensamente vitoriosa com um ciclo vasto e vencedor. Ele foi um dos grandes pilares da seleção espanhola, campeã da Copa do Mundo de 2010, fazendo o gol do título numa final histórica contra a Holanda. Mais que isso, conduziu a meiuca do Barcelona ao lado de Xavi e tantos outros gênios a feitos históricos enquanto vestia a camisa azul e grená catalã. Suas opiniões sempre são de extrema relevância e Iniesta é um grande estudioso do esporte, atuando seu resto de carreira no Vissel Kobe, equipe do Japão. O jogador chamou Neymar de máquina de jogar futebol e sinônimo de espetáculo. Se liga só no que ele falou. Bueno, de Ney solo puedo hablar cosas buenas. Creo que para mí es uno de los mejores jugadores que yo he visto y que he compartido vestuario y terreno de juego. O sea, es una máquina de jugar a fútbol, de driblar, de pasar, bueno, yo creo que cuando hablamos de fútbol hablamos de espectáculo y hablamos de disfrutar o que la gente disfrute con los jugadores, y yo creo que ver a Ney en un campo de fútbol es sinónimo de eso. Y como bien dices, Brasil siempre es candidata. O sea, yo creo que ninguna persona del mundo del fútbol, cuando hablas de Brasil, no la pondría como candidata para ganar el Mundial, aparte que creo que tiene un equipo muy fuerte. Tiene un equipo muy fuerte e seguro que está peleando também. E não é o primeiro jogador que se impressiona com as qualidades dentro e fora de campo do jogador. Afinal de contas, Cristiano Ronaldo, mesmo nunca tendo a oportunidade de jogar ao lado do Brazuca, relatou em um comercial que fez com o jogador lá pro ano de 2019 que já sabia do talento do jogador, mas se impressionou ainda mais com o carisma e jeito de ser do brasileiro. Mas como o papo aqui é futebol, não foi só o Iniesta que rasgou elogios pro NJR, como você bem sabe. Um dos nossos recentes carrascos, o meia De Bruyne, que só faltou chover Copa passada contra a seleção brasileira, também mostrou todo o seu trato de humildade, enaltecendo o jogador brazuca. É impossível não conhecer Kevin De Bruyne em 2022, mesmo que de relance. O jogador belga é indiscutivelmente um dos melhores da sua geração e demonstra um talento que geralmente está em falta dentre a maioria dos meio-campistas do mundo. Seu trato técnico impressiona, e um dos grandes pilares do Manchester City do mágico Pep Guardiola certamente é ele. E não se iludam, Haaland é um monstro, mas o cometa norueguês consegue fazer seus gols nos Citizens, além de sua notável qualidade, muito também por conta da visão de jogo do conhecido carinhosamente como Kid B. Sobre o De Bruyne, os brasileiros não têm lá das recordações positivas. Afinal de contas, foi por conta de um petardo do astro belga que a Bélgica ampliou o placar contra o Brasil naquelas fatídicas quartas da Copa de 2018 na Rússia, ajudando a aumentar o prejuízo dos brasileiros no jogo que já era muito difícil. Neymar foi um dos jogadores que mais sentiu aquela eliminação, pois gostaria ali naquele momento de ter se consagrado como campeão e quem sabe ter a chance de concorrer ao cargo de melhor jogador do mundo, mesmo com uma alta concorrência. E voltando ao tema inicial do vídeo, De Bruyne já teve a oportunidade de jogar contra os melhores dos jogadores do mundo e já pôde enfrentar grandes jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo. Outros grandes pontas como Mohamed Salah também puderam ser enfrentados por De Bruyne nas partidas da Premier League. Mas mesmo assim, pro De Bruyne, Neymar é o melhor jogador com quem já pôde duelar e enfrentar no quesito dos dribles. Olha o que disse o belga. Eu realmente acho que o melhor dos dribladores com
com quem já enfrentei é certamente o Neymar. Ele é alguém muito diferenciado e possui uma técnica incrível para driblar os jogadores. Ele também é rápido e possui uma mobilidade incrível, por isso eu realmente acho ele um jogador impressionante. A fase que ele vem tendo é surpreendente e é certamente dos jogadores que mais precisamos ter cuidado e observar. A relação do Neymar com os belgas fora dos campos é pacífica, afinal, para um jogador não gostar do jeito do Neymar e do carisma dele é algo muito difícil, pois ele cativa tudo e todos num astral sem. A seleção brasileira venceu mais uma, e eu sei que você pode dizer que foi contra uma seleção fraca e de nível não tão alto, o que de certa forma é uma verdade, mas o caminho que foi traçado até aqui foi bonito demais, e nós brasileiros temos muito a comemorar pela trajetória que a equipe do Tite conseguiu alcançar. Se antes o Brasil devia futebol, a nova realidade permite um novo cenário de uma equipe que joga bem, vence e convence. Novamente um placar elástico para cima de mais um adversário. Dessa vez a vítima foi a Tunísia, que até tentou se organizar e chegou a ameaçar a reação com o gol do empate que conseguiu no início do jogo. Mas depois disso a seleção jogou tudo que sabia e detonou os tunisianos por um placar elástico de 5-1. Como sempre tivemos grandes partidas daqueles caras já consolidados e familiarizados com a titularidade da canarinha. O Neymar, lógico, se sentiu em casa, afinal de contas jogando no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, a sua equipe, seu talento que já é notável se tornou ainda mais potencializado. Só que além dos caras já consolidados, mais um grande craque mostrou seu valor. Pedro do Flamengo demonstrou que está com o faro de gol afiado e marcou o último gol do massacre canarinho. Se iludir com a seleção brasileira tá valendo muito, afinal de contas a equipe mais constante do mundo tá fazendo valer as expectativas e o favoritismo para ganhar essa Copa. Dentre as atuações das seleções espalhadas pelo mundo, enquanto as demais estão oscilando, o Brasil se mantém numa constância absurda. As principais equipes cotadas para brigar de braçada junto com o Brasil já não estão conseguindo apresentar o rendimento esperado de antes, em especial se observarmos o desempenho delas na Liga das Nações. Alguns europeus chegaram até a desdenhar da seleção brasileira e alguns comentários viralizaram na gringa de que o Brasil é uma equipe que, além de superestimada, vai ter enormes dificuldades do seu grupo, que contará com Camarões, Suíça e Sérvia, seleções conhecidas por complicar um pouco as coisas de quem enfrenta. E vale ressaltar, o mais importante de tudo é que a última vez que a seleção caiu na fase de grupos em uma Copa do Mundo ocorreu na Copa do Mundo de 1966, após uma sequência vitoriosa de 2 Copas vencidas seguidamente, que também continuou na Copa de 70. A pior campanha que o Brasil fez desde então ocorreu na Copa de 1990, quando caiu nas oitavas de final para a seleção dos tradicionais e rivais argentinos. E um dos maiores argumentos que até os brasileiros que são do contra e torcem contra a própria seleção é o de que o Brasil não enfrenta diretamente as seleções europeias desde o ano de 2018 naquelas quartas de final contra a Bélgica, mas é um fato que na verdade quem foge dos confrontos sempre são as equipes da Europa. O técnico Tite já falou que era o desejo da equipe enfrentar seleções como Espanha, França e Alemanha, mas ambos os convites foram recusados pelas federações de lá. Como o Tite falou, havia o cenário ideal e o cenário real, que impossibilitou esses confrontos, e mais parece com essas restrições todas que não é o Brasil que está com medo das equipes europeias, mas sim totalmente o contrário. De início a justificativa veio decorrente do atraso envolvendo a competição da Eurocopa, já que devido à paralisação no momento da pandemia, precisou ser realizada um ano depois. Mesmo assim, o calendário dessas seleções esteve livre em algumas oportunidades desde então. Logo, por que não aconteceu esse embate? No mínimo estranho. A França, grande favorita a nível europeu por ser atual campeã e por ter jogadores de nível elevado, não passou adiante para a fase seguinte da Nations League, colecionando resultados decepcionantes diante de seleções como a Croácia e a Dinamarca. Croácia essa que os franceses venceram sem maiores dificuldades na última final da Copa da Rússia, e a Dinamarca que, mesmo organizada, nunca tinha dado tanta dor de cabeça para os franceses assim, com uma crise sem fim dentro do vestiário, com problemas internos determinantes para culminar o desempenho da equipe. O treinador da equipe, Didier Deschamps, já chegou a afirmar que o PSG está sobrecarregando Mbappé, o que afeta em seu desempenho. E já em outros vídeos anteriores aqui do canal, você também já viu, com números e estatísticas, a prova de que Benzema e Mbappé, mesmo sendo dois dos melhores atacantes do mundo, não conseguem misteriosamente terem um bom rendimento juntos, além, é claro, do vestiário rachado entre ambos após a recusa na hora H da tartaruga em jogar no Real Madrid, que tanto dizia sonhar em ir. E se olharmos para o panorama das demais seleções, como a Alemanha, Espanha, Inglaterra e tantas outras, é de se impressionar como o nível decaiu bastante. Os próprios ingleses, inclusive, caíram bruscamente na Nations League e foram rebaixados, num grupo que, inclusive, teve a seleção da Hungria, sendo a líder de um grupo tido como mortal para os húngaros. E vamos combinar aqui pra nós, né? O hype
perante os gringos é sempre o maior dentre os brasileiros. Os BRs infelizmente possuem em alguns casos a famosa síndrome de vira-lata, na qual os feitos gringos são sempre mais bem valorizados que os nossos. Isso não vem ocorrendo de agora e faz com que as seleções de fora sempre estejam melhores cotadas que a nossa. E falando nessa transição entre Europa e América do Sul, mesmo com o próprio Mbappé desdenhando do nível das atuais seleções sul-americanas, a Argentina de Lionel Messi vem se mostrando a mais ameaçadora para nos tirar o Hexa. Pois sim, os hermanos vêm desfilando futebol notável. Atuais campeões da Copa América e vencedores da Supercopa das Seleções contra a Itália, os argentinos provam uma organização que pode passar por subestimada diante das circunstâncias. Nós brasileiros estamos há 20 anos sem ver o país ganhar uma Copa do Mundo. Em 2002, muitos eram crianças ou nem mesmo nascidos e nem imaginavam que era esse esporte bretão chamado futebol. Sob o comando de Filipão, a seleção contava com nomes que se tornaram lendas do futebol brasileiro e mundial, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo e tantos outros. Naquele ano, o Brasil se tornou campeão em cima da Alemanha com 2 gols do lendário R9. A conquista do Penta deixou a nação brasileira apaixonada e as competições seguintes vieram repletas de novas esperanças e expectativas. Nas ruas, nos bares e nas casas, só dava Brasil, mas essa empolgação acabou sendo um pouco deixada de lado com o tempo, e aquela seleção vitoriosa passou a desaprender um pouco o que é vencer. Nas últimas Copas, sejam elas as de 2006, 2010, 2014 e 2018, tivemos 4 seleções diferentes, seja taticamente ou mentalmente, que vieram cercadas de esperanças e no fim bateram na trave. O maior vexame certamente foi o 7-1, jamais esquecido, aplicado na Copa de 2014, de forma traumática em pleno solo brasileiro. Contando com 88% de aproveitamento ao longo das eliminatórias, o Brasil possui o maior e melhor desempenho dentre as seleções ao redor do mundo, o que consequentemente enche os torcedores de enorme esperança. E enquanto muitas seleções não vêm no mesmo nível que a nossa, perdendo partidas importantes e fracassando momentos antes da Copa acontecer, o Brasil só cresce. O passado já aconteceu, o presente nós estamos acompanhando. E o futuro é uma incógnita, mas esse ano é a oportunidade perfeita para levantarmos o grito de campeão de novo. Se inscreva no Cefute para mais vídeos como esse e claro, eu te vejo sempre no próximo vídeo. Até mais!